Boa noite, meus irmãos. Eu quero saudar todos os queridos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vamos dar continuidade a uma série de mensagens sobre o tema escatologia. Abra sua Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos novamente para o capítulo 2 e fazer a leitura a partir do verso 1 até o 12. Nós havíamos parado no verso 4, mas nós vamos fazer a leitura novamente e até o verso 12. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 12. A vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Meu irmão e minha irmã, permaneça com a tua Bíblia aberta e vai orando no teu coração. Senhor, fala ao meu coração para que eu compreenda este texto em especial. Mas mais do que isso, para que eu viva, para que isso gere no meu coração atitudes relevantes para a glória do Senhor. Preste bastante atenção. Em todos os períodos da história, aconteceram pestes, fomes, terremotos, guerras, epidemias, enfim, tragédias e maldades em todos os períodos da história. Mas haverá um momento, meus irmãos, em que todas estas coisas se agravarão exponencialmente e atingirão o seu ápice. A crueldade e a maldade ficarão indescritivelmente mais intensas, mais fortes e muito mais violentas. O mistério da iniquidade, como diz aí na palavra de Deus, que prepara o cenário para a chegada deste líder, já está em operação. Observamos, por exemplo, meus irmãos, que os valores morais e espirituais estão sendo cada vez mais pisoteados, zombados e debochados. Portanto, meus irmãos, eu creio particularmente que o cenário está sendo preparado para a chegada
desse líder mundial sinistro e maligno, o anticristo. Eu creio sim. Ele não será uma pessoa comum. E nesse tempo que estamos passando, meus irmãos, vivenciando no momento de confinamento, nós devemos meditar nos sinais dos tempos, sim. Eu acredito que nós podemos fazer isso. Podemos meditar, ler. Mas nós devemos ficar somente naquilo que as Escrituras nos dizem a respeito dessas coisas. Não devemos ultrapassar os limites estabelecidos por Deus, para não criarmos fantasias e outros equívocos. Não vos demovais do vosso entendimento com facilidade. É o que o apóstolo Paulo disse naquela época, meus irmãos. O problema que estava acontecendo, fazendo uma breve recapitulação, o problema que estava acontecendo com alguns crentes tessalonicenses é que alguns irmãos haviam confundido a volta súbita de Jesus Cristo, repentina, inesperada, como um ladrão de noite, com a sua vinda imediata. E Paulo os havia ensinado sobre a necessidade de estar preparados para a vinda de Cristo, porque a vinda de Cristo poderia acontecer a qualquer momento. Paulo já havia os ensinado, e isso até nós vimos na videoaula pela manhã, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Acontece, meus irmãos, que eles acharam que o dia do Senhor já havia chegado. E aí você observa no finalzinho do verso 2. Eles acharam que o dia do Senhor já havia chegado. E a palavra dia está com letra maiúscula. A vinda do Senhor, eles acharam que já tivesse chegado. Uma coisa é estar preparado para a vinda de Cristo. Sim. Porque esta vinda será como ladrão de noite, repentina e inesperada. Outra coisa bem diferente é achar que Cristo Jesus já veio. Portanto, existe uma diferença gigantesca. E isso criou um problema doutrinário para Paulo, fato que culminou na exortação do apóstolo. E ele começa dizendo, no tocante à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo os exorta para que eles não se deixassem abalar facilmente. Demover significa abalar, não se deixassem abalar facilmente em seu modo de pensar, nem ficassem perplexos. Não fiquem perplexos. E ele explica o porquê, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta ou epístola, não fiquem perplexos, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Confira aí no verso 2. Por quê? Porque havia sim a possibilidade de que alguém os enganasse, como Paulo aponta no verso 3. A falta de compreensão dos irmãos foi a causa dessa confusão e perturbação. É muito interessante, meus irmãos, no verso 5, pula um pouquinho para o verso 5. Se apenas eles tivessem lembrado e refletido sobre o que reiteradamente Paulo os dizia enquanto estava com eles, certamente eles evitariam perturbações e confusão. Veja aí o verso 5, vamos ler. Então vos recordais, ou seja, então vos lembrais, ou melhor, vamos ler novamente o verso 5. Não vos recordais de que ainda convosco
eu costumava dizer-vos estas coisas? Se eles apenas tivessem lembrado e refletido nisso, nas palavras de Paulo, que reiteradamente Paulo dizia, eles certamente, como nós falamos, irmãos, eles evitariam essa perturbação e confusão. E a razão por que os crentes não deveriam deixar-se enganar é porque a vinda de Jesus Cristo não aconteceria sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Portanto, meus irmãos, a vinda de Jesus Cristo poderá ocorrer a qualquer momento. Por isso a necessidade de estar preparados. Sim, nós devemos nos preparar. Ela poderá acontecer a qualquer momento, como um ladrão de noite. Entretanto, meus irmãos, é a Bíblia que diz isso. A vinda do Senhor Jesus Cristo não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. É exatamente isso, meus irmãos, que nós vamos aqui destacar as características desse monstro cruel, do anticristo, o seu perfil e o seu caráter. Quais são as características deste monstro cruel, o seu caráter, o seu perfil? Em primeiro lugar, o anticristo é o homem da iniquidade, o filho da perdição. São palavras fortes, meus irmãos, mas é exatamente isso o que diz a palavra de Deus. Agora vamos ler os versos 3 e o 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Olha o que diz o verso 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Meus irmãos, homem da iniquidade, sabe o que significa? Homem sem lei. Homem sem lei. O anticristo agirá na mais absoluta ilegalidade. Ele não obedecerá a lei nenhuma e muito menos se sujeitará a qualquer tipo de lei. Ele odiará todo tipo de legislação, porque ele mesmo será a personificação da ilegalidade. Por quê? Porque ele procede do diabo, ou procederá do diabo. Ele é filho do inferno, irmãos. Toda maldade, toda crueldade, toda monstruosidade estarão concentradas nesta pessoa. Por isso que esta pessoa é uma pessoa escatológica. Será revelado no fim dos tempos. Precisamos ficar atentos. O verso 4 continua dizendo, meus irmãos, que o anticristo se opõe e se levanta, veja aí, contra tudo que se chama Deus. Essa palavra se levanta significa ele se exalta. Veja o perfil desse homem. Será uma pessoa. Assim como Satanás, o anticristo se oporá a Cristo. Desejará ser adorado e obedecido no lugar de Cristo, meus irmãos. Assim como o diabo, Satanás. O anticristo
se oporá a Cristo, desejará ser adorado no lugar de Cristo e obedecido também. O anticristo se oporá a Deus abertamente e perseguirá a igreja de Cristo implacável e cruelmente. Exatamente isso, meus irmãos. O anticristo se oporá a Deus e perseguirá a igreja de Cristo implacavelmente. Mas ainda diz o texto, verso 4, o anticristo será objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Veja quem será esse homem, meus irmãos, à luz da palavra de Deus. Ele será objeto de adoração em todo o planeta Terra. Ele não apenas se oporá, mas também se levantará tudo o que é de Deus. Tudo. Mas ainda, meus irmãos, o anticristo ostentará como se fosse o próprio Deus. O ápice deste homem terrível, meus irmãos, deste monstro. O anticristo ostentará como se fosse o próprio Deus. Porque a característica essencial deste caráter, deste homem, deste monstro cruel, será a soberba, o orgulho e a arrogância. Ele vai arrogar para si ser adorado e cultuado. Sim, exatamente isso. Ele vai reivindicar ser adorado como Deus. Agora anote aí, presta atenção. O anticristo surgirá da grande tribulação. Você sabia disso? Em outras palavras, ele vai deflagrar a grande tribulação. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, nós destacamos estas características deste monstro cruel, do anticristo, do seu perfil e do seu caráter. Mas em segundo lugar, o anticristo será revelado somente em ocasião própria. Nós precisamos prestar atenção no que diz o texto, meus irmãos, para evitar confusão e perturbação. Observe, meus queridos irmãos, agora os versos 6 e o 7. E agora, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Este é um dos textos, esta passagem inteira, mas especificamente os versos 6 e 7, um dos textos mais espinhosos que temos aqui. Meus irmãos, o anticristo, em segundo lugar, será revelado somente em ocasião própria. O anticristo só se manifestará no tempo determinado por Deus. E note, meus irmãos, que aqui quando diz que ele seja revelado somente em ocasião oportuna, esta palavra no grego significa o kairos de Deus. Significa kairos. Não é cronos. Não é a palavra de cronos, cronologia, de data, dia, mês, hora, de cronômetro. Não, a palavra no grego é kairos. É o tempo de Deus que será revelado. O anticristo faz parte dos tempos dos fins. E somente se manifestará quando for afastado, removido algo ou aquele que agora o detém. Note isso. O anticristo faz parte dos fins dos tempos
e somente se manifestará quando for removido, afastado, algo ou aquele que agora o detém. A pergunta é, pastor, então o que o detém? Ou quem é aquele que agora o detém? É muito interessante que os tessalonicenses sabiam o que o detém. Veja aí, observe mais uma vez no verso 6. E agora sabeis o que o detém. Eles sabiam. Mas nós não sabemos, meus irmãos. Renomados estudiosos, reformados, renomadíssimos estudiosos, dizem que o que detém o anticristo de manifestar-se no cenário da história, ou seja, o que o restringe, o que está restringindo ele, é a lei e a ordem. E é muito interessante, meus irmãos, este pensamento. O que o detém, segundo os estudiosos reformados, renomados estudiosos, que o que o detém é a lei e a ordem. Citando um estudioso, ele diz o seguinte: enquanto a lei e a ordem prevalecerem, o homem da iniquidade está impossibilitado de aparecer. Muito interessante. Repetindo esse renomado estudioso. Enquanto a lei e a ordem prevalecerem, o homem da iniquidade está impossibilitado de aparecer. Meus irmãos, vamos imaginar que quando estruturas básicas da justiça, da moral, da ética e da ordem começar a desmoronar e a desaparecer do mundo civilizado, dando lugar à anarquia, à rebeldia, à revolta, à impiedade, à desonestidade, à desobediência, à desordem desenfreada e à corrupção em todas as camadas, então o cenário está preparado para a revelação do homem da iniquidade. Quando as estruturas básicas que ainda temos, justiça, moral, ética, ordem, começarem a desaparecer do mundo civilizado, do planeta, dando lugar à anarquia, rebeldia, e são características de apostasia também, a impiedade, a desobediência, a desordem desenfreada e a corrupção geral, então o cenário está preparado para a revelação do homem da iniquidade. Mas somente quando for afastado aquele ou algo que agora o detém. Então será de fato, quando for afastado, este algo ou alguém que o detém, será revelado o iníquo, o homem da iniquidade, que no verso 8, iníquo, e no verso 3, o homem da iniquidade, são as mesmas pessoas. É o anticristo. Em última análise, meus irmãos, o Senhor está acima de todas as coisas e nada foge do seu controle. Glória a Deus por isso. Que texto, hein, irmãos? Mas em terceiro e último lugar, vamos continuar pacientemente aprendendo, se alimentando da palavra de Deus. O anticristo, meus queridos irmãos, o homem da iniquidade, o iníquo, será a própria personificação de Satanás. O anticristo será a própria personificação de Satanás. Veja, meus queridos irmãos, agora pula para o verso 8. No final nós vamos voltar para o verso 8.
Agora vamos ler os versos 9 e 10. Presta atenção. Versos 9 e 10. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, com todo o engano da injustiça, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Até aqui. O aparecimento do anticristo, meus irmãos, presta atenção, será segundo a eficácia de Satanás, acompanhada com todo o poder e sinais de prodígios. Exatamente isso, meus irmãos. Essa palavra poder que você vê aí, no grego é dinamis, dinamite. O anticristo, meus irmãos, fará proezas extraordinárias. Exatamente isso. E sobrenaturais. Agora presta atenção. Mas toda essa exibição, por mais excêntrica, fantasiosa e fantástica que seja, emana da falsidade e da mentira. Isso você precisa prestar atenção. Ou seja, o anticristo agirá com todo o poder? Sim. Com grandes sinais e milagres? Sim. Mas todos eles falsos. Tudo será um simulacro. Tudo será um simulacro. Agora, bastante atenção. Bastante atenção. Qual é o objetivo dele, meus irmãos? À luz de tudo que você está ouvindo da palavra de Deus, 2 objetivos. Primeiro, desviar as pessoas do foco para ele. Desviar as pessoas, tirar as pessoas de qualquer foco e voltar para ele. Porque ele quer ser adorado. Porque ele vai desejar ser cultuado, como nós vimos. E o segundo objetivo, meus irmãos, é enganar, ou pelo menos tentar, enganar os que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por gentileza, releia o verso 10. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Meus queridos irmãos, cada característica mais forte, mais cruel do que a outra. Este homem da iniquidade aparecerá segundo a eficácia de Satanás, com poder, grande poder e sinais e prodígios, mas reitero, tudo um simulacro, mas com o objetivo de desviar do foco as pessoas, enganá-las, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvas. Nesse tempo, meus queridos irmãos, quando chegar esse tempo, não haverá neutralidade em devoção. Presta atenção também nisso. Neste período não haverá neutralidade, quem fica em cima do muro em devoção. Ou seja, ou a pessoa será devota a Deus, fiel a Deus, o servo de Deus, e amará o Senhor, ou a pessoa será devota a Satanás. Não haverá meio termo nesta época, principalmente o tempo do fim. Não haverá gente em cima do muro. Ou vai devotar a sua vida a Deus na pessoa de Cristo, ou a pessoa vai devotar a sua vida a Satanás. Agora o foco muda, meus irmãos. Extraordinariamente,
o foco muda para o Criador, para Deus. E diz assim a palavra de Deus: é por este motivo. Esta frase é importantíssima. Aliás, os versos 11 e 12, por gentileza, vamos ler. É por este motivo, ou seja, é por esta razão, pois que Deus lhes manda a operação do erro. Aí começa a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Meus irmãos, esse será o tempo do fim mais triste e amargo no planeta Terra. Este será o tempo mais triste. Aqui, meus irmãos, e à luz de Apocalipse, à luz de Mateus, à luz da escatologia, são muitas matérias, meus irmãos, e o tema é maravilhoso, o tema é profundo, mas aqui, meus irmãos, é o cálice da ira de Deus sendo derramado sem mistura sobre aqueles que adoraram a besta e a sua imagem e receberam a sua marca na fronte ou sobre a mão. Apocalipse capítulo 18. Exatamente isso. Esse tempo é o tempo onde o cálice, repito, da ira de Deus será derramado. Sem mistura. Mas pastor, por que sem mistura? Porque ainda, meus irmãos, existe misericórdia da parte do Senhor. Ainda existe misericórdia. E as pessoas podem recorrer e devem recorrer a Deus. Mas nesse tempo, o cálice da ira de Deus será derramado sem mistura sobre aqueles que adoraram a besta e a sua imagem e receberam a sua marca na fronte ou na sua mão. As pessoas nesse tempo, abra o coração, as pessoas nesse tempo não se arrependerão. Olha, irmãos, isso é muito impressionante. Pasmem os irmãos, as pessoas neste tempo não se arrependerão, pelo contrário, elas blasfemarão o nome de Deus. Você precisa ir dar uma olhadinha, dar uma lidinha lá em Apocalipse. Elas não vão se arrepender, pelo contrário, elas blasfemarão de Deus. Estes versos que lemos, os versos 11 e 12, meus irmãos, eles lançam luz em Romanos capítulo 1, versos 18 a 32. E eu destaco o verso 28, que diz assim: por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Irmãos, Senhor, que essa seja a tua oração, a minha oração, que Deus nos livre disso. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entrega a uma disposição mental reprovável, meus irmãos. Reprovável. É por esta razão que Deus lhes entrega a si mesmos, irmãos. É exatamente isso que diz o verso 11 e o 12. Deus apenas os entrega a si mesmos. Vocês querem fazer? Vocês querem viver com impiedade? Então vivam. Vocês querem a anarquia? Então o Senhor entrega, meus irmãos. Deus mesmo lhes manda a operação do erro. Está aqui, meus irmãos. Para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados, e aqui é condenados,
todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário. Agora aqui vai uma palavra forte, meus irmãos. Eles deleitaram-se com a injustiça. Sabe o que quer dizer isso? Eles tiveram prazer com a injustiça. É por isso que Deus entrega. É por isso que Deus manda a operação do erro para darem crédito à mentira totalmente. Vocês querem? Então eu entrego vocês a vocês mesmos, a fim de serem julgados, porque não deram crédito à verdade. Pelo contrário, tiveram prazer na injustiça. Estes versos, meus irmãos, 11 e 12, ressaltam que esta é uma ação deliberada de Deus. Esta é uma ação deliberada de Deus. Aqueles que se recusam a crer e aceitar a verdade, um dia vão descobrir que o julgamento lhes sobrevém na forma de incapacidade, que o julgamento lhes vem na forma de endurecimento do coração, na incapacidade de aceitar a verdade. Olha isso, meus irmãos, que triste! Homens e mulheres nesse tempo, cujos corações foram obstinados com a perversidade, ávidos pela injustiça, se recusaram a aceitar a verdade de Deus e prazerosamente se deleitaram com a injustiça, se deleitaram com o erro e injustiça, serão condenados. E o porquê? Por que que Deus lhes manda a operação do erro? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, a parte B do verso 10. Não acolheram. Meus irmãos, algumas aplicações para a nossa vida, irmãos. A fim de encorajar esses irmãos, por isso que eu deixei o verso 8 para o final, e a fim de Paulo encorajar os irmãos tessalonicenses, eu creio que também para Deus nos encorajar, o Senhor Jesus matará o homem da iniquidade, o anticristo, com o sopro de sua boca. Por favor, leia com o pastor. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Veja isso, meus irmãos. Que palavra de encorajamento. Não há necessidade de medo. Uma outra aplicação que eu quero deixar para o teu coração. Ninguém de nenhum modo te engane. Que ninguém te engane. À luz do verso 3, ninguém de nenhum modo te engane. Fique na palavra. Fiquemos na palavra de Deus. Estude e medite as Escrituras. Mais do que nunca, meus irmãos. Não que antes nós não tínhamos que fazer, mas agora mais do que nunca. Sabe por quê? Porque eu quero citar Paulo a Timóteo, capítulo 4. Porque haverá tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Isso acontece hoje? Claro que sim. Mas nesse tempo, meus irmãos, as pessoas não vão suportar querer ouvir a sã doutrina, a palavra de Deus. E como sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a ouvir a sã doutrina, entregando-se ao erro, às fábulas, a tantas bobagens. Esteja em constante vigilância. Vigilante o tempo todo. Esteja preparado, sim, com a vinda do Senhor Jesus Cristo.
estejamos preparados, acautele-se, preocupe-se com a apostasia, sim, não se acomode. É séria a apostasia, meus irmãos, é o abandono pleno, consciente, total, absoluto, deliberado, daquela pessoa que vai abandonar tudo. E a apostasia, você lembra que a pessoa não somente abandona, ela será uma apostasia ativa, ela também se oporá a Deus. Preocupe-se com a apostasia. Aconteça o que acontecer, em hipótese nenhuma, jamais apostate a sua fé em Jesus Cristo. Aconteça o que acontecer, em nenhuma hipótese apostate a sua fé de Jesus Cristo. E lembre-se da palavra que o Senhor Jesus nos adverte lá em Mateus 24, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Que você persevere, meu irmão. Que você persevere, minha irmã. Todos que estão me ouvindo, em nome de Jesus, não fique com medo deste texto. Pelo contrário, que tenha sido uma renovação para a tua vida e para o teu coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar e impetrar a bênção apostólica. Nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome. Quantas informações nós temos, ó Deus, mas que esse texto não seja para nos amedrontar. Pelo contrário, Senhor, sirva para nós voltarmos os nossos olhos ao Senhor, na tua palavra, estudarmos, não de forma intelectualizada, Senhor, mas meditarmos ó Deus, que o Senhor nos gere vida, santidade, consagração. E eu peço em nome do Senhor Jesus, para cada irmão, para cada irmã que ouviu, onde esta mensagem, Senhor, tem um alcance poderoso, através do poder da tua palavra, através destes instrumentos da tecnologia, Senhor, que atinja corações, hoje, amanhã, todos os dias, ao longo de anos e anos, ó Deus, porque estas palavras ficam na internet. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor acalente, conforte, fortaleça a vida deste servo, desta serva do Senhor. Pai amado, em nome do Senhor, que nós nunca venhamos a apostatar da fé. Pelo contrário, Senhor, dá-nos sempre o desejo, o amor a Ti. Ó Senhor, eu peço em nome do Senhor Jesus, abençoe e abençoe cada vida, cada família representada da nossa igreja, e que ninguém se desvie, que ninguém se distancie de Ti neste período, principalmente, Senhor. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, as consolações, o conforto e o poder do Espírito Santo seja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém.